Olá! Nesta aula, política brasileira novamente, Estados Unidos e a eleição de Donald Trump, um pouco de cultura e a Rio 2016. No módulo 1, política brasileira, agora um complemento com novos temas. As eleições municipais de 2016, escândalos de corrupção como Merendão em São Paulo e também propostas polêmicas como escola sem partido. Nas eleições municipais de 2016, nós tivemos as seguintes características. Aconteceu uma derrota das esquerdas nessas eleições, isto é, o PT perdeu as eleições em muitos municípios, reduziu bastante o número de prefeituras petistas. Isso em decorrência da crise econômica e dos casos de corrupção revelados na Operação Lava Jato. A segunda característica marcante das eleições municipais foi o grande avanço de partidos de centro, de direita e até grupos de extrema direita. Observa-se um grande crescimento do PSDB em todo o país, que seria o principal representante de uma direita mais liberal no país, neoliberal do ponto de vista econômico e mais liberal do ponto de vista dos costumes e do ponto de vista comportamental de modo geral. A grande vitória do PSDB foi na metrópole de São Paulo, com eleição no primeiro turno de João Dória Júnior, uma figura da mídia, apresentador de televisão e grande empresário. João Dória Júnior venceu o candidato do PT, o prefeito Fernando Haddad. Característica marcante das eleições em 2016, o grande número de votos brancos e nulos, muitas abstenções no país todo, com destaque para a cidade de São Paulo, com um grande destaque para a cidade do Rio de Janeiro, o que revela um descontentamento com os políticos, com os partidos políticos e com a crise econômica e também com a crise política no país. Vamos visualizar uma imagem agora. Na foto, uma das reuniões aí de transição amistosa, cooperativa entre o prefeito Fernando Haddad e o próximo prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Em Curitiba, capital do Paraná, Rafael Greca, do PMM, que já foi prefeito de Curitiba na década de 90, agora vai assumir um novo mandato, venceu as eleições. Greca venceu as eleições mesmo tendo afirmado que vomitou com cheiro de pobre no passado. No Rio de Janeiro, no segundo turno das eleições municipais, Marcelo Freixo, do PSOL, partido de extrema esquerda, perdeu as eleições para Marcelo Crivella, do PRB, partido de direita ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. A vitória de Marcelo Crivella representa um crescimento bastante substantivo de uma direita baseada em fundamentalismo evangélico no Brasil. O vereador mais bem votado do Brasil foi Eduardo Suplicy, do PT, na cidade de São Paulo. Curiosamente, alguns partidos novos que se colocavam como alternativa aos partidos políticos tradicionais foram derrotados nas eleições de 2016 e tiveram poucos votos. É o caso da Rede Sustentabilidade, liderada por Marina Silva, que não conseguiu vitórias significativas, sendo aí a Rede um partido de centro-esquerda. Outro partido que não conseguiu muitos votos foi um partido de direita mais liberal, que seria uma alternativa ao PSDB, o Partido Novo, que também teve pouco êxito nas eleições. Vários movimentos que se classificavam como apartidários e que lutaram pelo impeachment de Dilma Rousseff
na verdade, tiveram candidatos nas eleições de 2016. Vamos a um dos exemplos mais curiosos. O jovem Fernando Holliday, do Movimento Brasil Livre, negro, gay, porém neoliberal e crítico do movimento LGBT e do movimento negro, acabou sendo eleito vereador na cidade de São Paulo pelo Partido Democratas. Irregularidades nas eleições de 2016 já fizeram sua primeira grande vítima. Aconteceu a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, por compra de votos durante o processo eleitoral, numa operação da Polícia Federal chamada Operação Chequinho. Antony Garotinho pertence ao Partido da República, que é um partido de centro-direita, e também é um fundamentalista evangélico. O estado do Rio de Janeiro enfrenta uma gravíssima crise financeira, inclusive com a perspectiva aí, não é, de reformas fiscais bastante profundas, inclusive uma que prega o corte de 30% dos salários dos funcionários públicos para abastecer a Previdência Social do Estado, medida que é bastante polêmica e combatida pelos sindicalistas e movimentos ligados aos funcionários públicos. O Rio de Janeiro atravessa, portanto, grave crise econômica e grave crise política. A prisão de Antony Garotinho e agora a prisão do ex-governador Sérgio Cabral também mostram a crise no Rio. Alguns escândalos do passado começam a vir à tona. A ex-amante com filho do presidente Fernando Henrique Cardoso, Miriam Dutra, jornalista, né, da TV Globo na década de 90, declarou que recebia mesada, e essa mesada era proveniente de empresa que prestava serviços em aeroportos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Em São Paulo, um dos grandes escândalos de corrupção é o merendão, isto é, corrupção na merenda escolar do governo do estado de São Paulo. O escândalo atinge o governador Geraldo Alckmin do PSDB e também, através de superfaturamento e propinas, políticos do PSDB, como o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Observem as imagens. Na foto, a felicidade decorrente da corrupção na merenda escolar em São Paulo. Em 2016 também ganhou destaque um movimento chamado Escola Sem Partido, um movimento de direita apoiado por grupos religiosos que afirma que professores nas escolas realizam doutrinação ideológica, principalmente professores de ciências humanas, não permitindo a pluralidade de ideias e conceitos. O problema é que integrantes desse movimento são contrários a discussões políticas nas escolas, discussões também que envolvem diversidade de gênero e questões relativas a direitos humanos. Existe um projeto, não é, no Congresso Nacional, Escola Sem Partido, mas também existem projetos em várias assembleias legislativas estaduais, chegando a ser aprovado em Alagoas. Alguns projetos são preocupantes porque envolvem, inclusive, a penalização de professores e até a prisão de professores. Vamos observar uma foto. Na foto, o ministro da Educação, Mendonça Filho, do Democratas, recebe integrantes de grupos de direita, como Revoltados Online, e o ator Alexandre Frota, para discutir Escola Sem Partido. O episódio causou protestos de professores e estudantes. Vamos ao Você Aprendeu? Eleições municipais 2016, derrota do PT em decorrência da crise econômica e casos de corrupção. Avanço de partidos de centro e de direita, como o PMDB e PSDB. Vitória de João Dória Júnior, do PSDB, em São Paulo, empresário e apresentador de TV.
Marcelo Crivella, do PRB, venceu no Rio de Janeiro. Operação Chequinho da Polícia Federal, com prisão de Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, por compra de votos. Escândalo Merendão. Foi a corrupção com pagamento de propinas na merenda escolar de São Paulo, envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Escândalo FHC, ex-amante Miriam Dutra, com filhos, denuncia o pagamento de mesada com recursos de empresa que prestava serviço ao governo em aeroportos. Agora vamos resolver um exercício. Assinale o nome do prefeito eleito de São Paulo no primeiro turno das eleições municipais de 2016. Vamos, alternativa A, Geraldo Alckmin, do PSDB, incorreto. B, Michel Temer, do PMDB, incorreto. C, João Dória Júnior, do PSDB, correto. Vamos a D, Celso Russomano perdeu as eleições de novo. E E, Fernando Haddad, que também foi derrotado nas eleições. Portanto, ficamos com a alternativa C. O novo prefeito de São Paulo é João Dória Júnior, um neoliberal, empresário e ex-apresentador de programa de televisão. Encerramos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 2, Estados Unidos em ebulição. Os casos da Dakota do Norte, Orlando, Charlotte e a polêmica eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. O governo Obama, do Partido Democrata, que seria nos Estados Unidos a centro-esquerda, teve feitos geopolíticos importantes, como a aproximação diplomática em relação ao Irã, como a aproximação diplomática em relação a Cuba. Agora vamos a alguns fatos importantes nos Estados Unidos em 2016. Vários casos de violência policial contra negros no país, inclusive em Charlotte, estado da Carolina do Norte, com protestos massivos de negros contra a polícia e confrontos em toda a cidade. Em Orlando, estado da Flórida, sudeste do país, aconteceu um atentado terrorista contra uma boate gay chamada Pulse, com mais de 50 mortos. Um caso de mistura entre homofobia e fundamentalismo islâmico. No estado da Dakota do Norte, na região centro-norte dos Estados Unidos, protestos de ambientalistas e povos indígenas, Sioux, contra um grande projeto de construção de oleodutos e gasodutos. A crítica é que se tiver um acidente com vazamento, por exemplo, de petróleo e derivados, poderá contaminar, inclusive, a água na região. Na região nós temos o rio Missouri, que é super importante para o abastecimento de água em vários estados e também para a agricultura nos Estados Unidos. Agora a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016. Nos Estados Unidos, a impressionante vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Ninguém esperava. Donald Trump, empresário bilionário do setor imobiliário, de hotéis, cassinos e eventos. Também foi apresentador de televisão de um programa muito popular no passado, O Aprendiz. A vitória de Trump causou enorme surpresa, visto que contrariou todas as principais pesquisas eleitorais e contrariou as perspectivas da grande mídia nos Estados Unidos, que apoiava a candidata Hillary Clinton do Partido Democrata. A candidata derrotada, Hillary Clinton, do Partido Democrata, que seria a centro-esquerda nos Estados Unidos,
Ela foi primeira-dama na década de 90 na gestão Bill Clinton. Ela foi senadora pelo estado de Nova York e foi secretária de Estado, o que equivale ao Ministério das Relações Exteriores no governo Obama. Ela venceu nas primárias do Partido Democrata o candidato Bernie Sanders, que era mais à esquerda. Segundo vários analistas, diversos fatores contribuíram para a derrota de Hillary nas eleições presidenciais. O primeiro fator é que ela seria candidata do sistema, já que a família Clinton tem um forte poder e influência no sistema político americano. Outro fator desfavorável foi a falta de carisma e a certa arrogância da candidata Clinton. A utilização de e-mails pessoais para tratar de questões de Estado por Hillary Clinton, quando era secretária de Estado, foi bastante utilizada por grupos de direita, extrema-direita e por Donald Trump para atacar Hillary, e isso desgastou a candidatura dela. E também denúncias de irregularidades na Fundação Clinton. Ao longo da campanha eleitoral, Donald Trump se posicionou entre a direita e a extrema-direita, fazendo declarações racistas, sexistas e xenófobas. Fez declarações em relação às mulheres depreciativas e várias mulheres acusaram Trump de assédio sexual. Imigrantes mexicanos e outros imigrantes latinos foram classificados como bandidos, traficantes e estupradores. Trump propõe a construção de um muro de longa extensão na divisa com o México e que o México seria obrigado a pagar pelo muro. Trump promete deportar cerca de 3 milhões de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos, o que geraria uma grave crise dos Estados Unidos com países latino-americanos principalmente. E Trump quer medidas mais rigorosas para dificultar ou impedir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Vamos a uma charge. Na charge, o voto da extrema-direita em Trump nas eleições americanas. Aí nós temos na charge a representação da Ku Klux Klan, um grupo de supremacia branca e racista que declarou apoio a Trump nas eleições e conclamou, inclusive, uma grande manifestação em apoio a Trump na Carolina do Norte. Como são as eleições nos Estados Unidos? Diferentemente do Brasil, em que o presidente eleito pela maioria dos votos populares, nos Estados Unidos, quem decide as eleições é a geografia. Vamos analisar o mapa. Estados Unidos, eleições são decididas pelo colégio eleitoral. É uma eleição geográfica. Observe o seguinte: nos Estados Unidos, cada estado vale um número de delegados, que é mais ou menos proporcional à população de cada estado. Por exemplo, o estado da Califórnia, por ser o mais populoso, tem direito a 55 delegados. Isso quer dizer o seguinte, que o candidato que ganha na Califórnia as eleições leva todos os votos da Califórnia, 55. Candidato que ganha em Nova York leva os 29 votos de Nova York. O candidato que ganha no Texas leva os 38 votos do Texas e assim por diante. Portanto, é uma eleição decidida no colégio eleitoral. Isso faz com que, muitas vezes, quem recebeu mais votos totais, populares, não é eleito presidente. E nas eleições de 2016, Hillary Clinton teve mais votos populares na totalidade, só que ela perdeu no colégio eleitoral. Vamos analisar o mapa a seguir.
Eis o resultado das eleições nos Estados Unidos no colégio eleitoral. Os estados que estão em azul foram os estados faturados pela candidata Hillary Clinton, incluindo aí estados populosos como Califórnia, Nova York e Illinois. Os estados que estão em vermelho, estados conquistados pelo candidato republicano Donald Trump, que são os estados principalmente do sul, da região central, da região oeste dos Estados Unidos. E observe o seguinte, que Trump acabou conquistando estados que eram tradicionalmente democratas, como Michigan, por exemplo. Neste outro mapa, as eleições dos Estados Unidos por condado. Notem, em azul, Hillary Clinton. Em vermelho, Donald Trump. Trump ganhou de Hillary, visto que Hillary perdeu em estados que eram tradicionalmente democratas, como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E Trump também faturou a Flórida, onde ganhou por uma diferença de 1%, 49% a 48%, faturou o estado-chave de Ohio e faturou também a Carolina do Norte. Por que estados como Michigan e Pensilvânia votaram majoritariamente em Trump, descontentes com o Partido Democrata? Lembrem-se que esses estados fazem parte do cinturão industrializado ou cinturão dos manufaturados dos Estados Unidos. Essa região, que é a região nordeste e do entorno dos Grandes Lagos, região tradicionalmente industrializada, sofreu um processo de desindustrialização nas últimas décadas, devido à entrada de produtos importados, principalmente da Ásia, devido à inovação tecnológica. Essa desindustrialização causou bastante desemprego. E esta classe média e classe média baixa branca, muito descontente, acabou abandonando o Partido Democrata e acabou sendo capturada pelo discurso do presidente agora eleito, Donald Trump. O cinturão industrializado virou o cinturão da ferrugem, com muito desemprego, perda de renda nas últimas décadas. Assim, grande parte da classe média baixa, inclusive sindicalizada, acabou aderindo à candidatura de Donald Trump, que prometeu revitalizar a região, gerar empregos e ter uma política mais protecionista contra a entrada de importados. Observe no mapa a área azul, que corresponde ao cinturão industrializado ou cinturão enferrujado dos Estados Unidos. Nas fotos, Detroit, estado de Michigan, fotos que mostram a decadência do cinturão da ferrugem. Áreas urbanas decadentes, fábricas abandonadas e a pobreza na região, que foram decisivas para a vitória de Donald Trump nas eleições. Agora, as posições geopolíticas de Donald Trump. Trump propõe muitas coisas polêmicas. Primeiro, o aumento do orçamento militar dos Estados Unidos. Também propõe uma aproximação diplomática com a Rússia de Vladimir Putin, o que gera bastante mal-estar no continente europeu, nas potências europeias ocidentais como Alemanha e Reino Unido. O temor é que a Rússia se sinta encorajada a fazer mais intervenções nos países vizinhos como a Ucrânia. Trump propõe rever a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele quer que os países aliados na OTAN paguem mais pela segurança fornecida pelos Estados Unidos, inclusive nações localizadas na Europa Ocidental. Na Ásia, Donald Trump propõe algo bastante polêmico também, um certo desengajamento na proteção de aliados como o Japão e Coreia do Sul.
Se ele fizer isso, praticamente o Japão vai se remilitarizar para se proteger da Coreia do Norte e também da China. Bom, Donald Trump também não acredita no aquecimento global e diz que não vai respeitar o Acordo de Paris na COP21. Agora, posições econômicas de Donald Trump, que são bem polêmicas também. Primeira posição econômica é rever a participação dos Estados Unidos em blocos econômicos, como o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte com México e Canadá. Ele promete também rever o Tratado Transpacífico com nações asiáticas e da Oceania. A ideia é aumentar o protecionismo, isto é, o aumento de tarifas, taxas de importação, para frear a entrada de produtos importados industrializados nos Estados Unidos e tentar revitalizar a indústria americana e gerar empregos. Essa onda protecionista poderá causar uma crise econômico-financeira e comercial em escala global. Praticamente o que Trump propõe é uma espécie de desglobalização, um processo em que você tem mais protecionismo e menos comércio livre. Trump pretende aumentar os gastos militares e cortar os impostos dos ricos, alegando que os ricos assim vão investir na economia e gerar empregos. Mas isso pode causar um desastre financeiro. Qual? O aumento do déficit público americano, o aumento da dívida pública americana, o que pode conduzir a uma nova crise financeira. A vitória de Trump já causou grande turbulência no mercado financeiro internacional, inclusive com várias quedas nas bolsas de valores. Com a vitória de Trump, a fuga de capitais de países emergentes para países desenvolvidos financeiramente mais seguros, o protecionismo poderá abalar a economia de vários países, inclusive a economia brasileira, que é grande exportadora de commodities e produtos industrializados. Vamos ao quadro a seguir. Após a vitória de Trump, protestos aconteceram nas principais cidades americanas como Nova York, Los Angeles, Chicago, Baltimore, contra Trump. Aumentaram os casos de racismo. Teve um episódio em que uma prefeita chegou a postar numa rede social que Michelle Obama seria uma macaca de salto. Acontecem também vários conflitos entre estudantes nas escolas americanas e uma eclosão de manifestações de extrema-direita, inclusive nazistas, com utilização da swastika. Trump escolheu Stephen Bannon, figura controvertida de extrema-direita, para ser seu estrategista em Washington. Ele é conhecido por defender ideias como supremacia branca, ser contra qualquer tipo de diversidade, ser antissemita, ou seja, contrário a judeus, contra imigrantes, contra muçulmanos também. Agora vamos ao Você Aprendeu. Estados Unidos, Charlotte, Carolina do Norte, protestos da comunidade negra contra a violência policial. Orlando, Flórida, atentado terrorista contra a boate gay Pulse, caso de homofobia e fundamentalismo islâmico. Dakota do Norte, protestos de indígenas e ambientalistas contra oleoduto devido a impactos ambientais. Vitória de Donald Trump nas eleições americanas pelo Partido Republicano. Vitória sobre Hillary Clinton foi uma surpresa para os institutos de pesquisa e a mídia. Venceu em estados que eram democratas, como Michigan e Pensilvânia. Cinturão da ferrugem, com alto desemprego e vitória significativa na classe média baixa branca. Vitória de Trump significa uma vitória da extrema-direita populista. Declarações racistas, xenófobas e sexistas contra imigrantes promete fazer um muro na divisa com o México. Propostas econômicas, revisão de acordos comerciais como NAFTA e Tratado Transpacífico, protecionismo e geração de empregos. Propostas geopolíticas, aumento do orçamento militar,
revisão de acordos com aliados da OTAN, aproximação com a Rússia e combate ao Estado Islâmico. A reação à vitória de Trump. Protestos contra Trump em grandes cidades, aumento de manifestações racistas. Consequências, turbulência econômica com queda nas bolsas de valores. Agora vamos a um exercício. A vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos aconteceu devido aos votos da classe média, baixa, branca, em estados que sofreram desindustrialização nos últimos anos. O cinturão da ferrugem. O exemplo é, vamos alternativa A, Nova York, não. B, Califórnia, incorreto. C, Texas, incorreto. D, Flórida, incorreto. E, Michigan, correto. Lembre-se que Michigan pertence ao cinturão da ferrugem que sofreu desindustrialização nos Estados Unidos. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 3, destaques culturais. No governo Temer, outra polêmica. Uma tentativa de fundir o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Aí aconteceram vários protestos e, de novo, Temer cedeu com o Ministério da Cultura preservado. O novo ministro é Marcelo Calero. Operação Boca Livre da Polícia Federal investigou fraudes na Lei Rouanet realizadas por empresários do setor cultural. Vamos ver uma foto. Aqui nós temos um casamento de luxo financiado pela Lei Rouanet, graças a uma fraude realizada por uma empresa privada. Nas imagens a seguir, destaques do cinema em 2016. O grande destaque, o filme Aquários, do diretor Kleber Mendonça Filho, sucesso de público e elogiado em festivais internacionais. A atriz principal é a eterna Sônia Braga. O tema do filme, especulação imobiliária no Recife. O filme não foi escolhido para tentar a indicação do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2017. O filme brasileiro escolhido para representar ou tentar a candidatura ao Oscar de filme estrangeiro em 2017 é O Pequeno Segredo, do diretor David Shurman. No Oscar 2016, destacou-se um filme brasileiro que foi candidato ao Oscar de longa de animação. O filme é O Menino e o Mundo, do diretor Ali Abreu. E o filme Spotlight ganhou o Oscar de melhor filme e o assunto foi a pedofilia na Igreja Católica nos Estados Unidos. Na música, o grande destaque em 2016 foi a cantora brasileira Elza Soares, né? Cantora agora cultuada do Brasil e no exterior. Vamos ver uma imagem. Eis aí o show de Elza Soares, já em idade avançada, com uma voz incrível, e recebeu o prêmio de melhor álbum pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo trabalho A Mulher do Fim do Mundo. No Carnaval 2016, o destaque foi a vitória da Mangueira, no Rio de Janeiro, homenageando Maria Bethânia. Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, o que foi uma grande surpresa, porém o roqueiro e compositor não deu muita importância. Bom, todo ano é ano de alguma coisa para a ONU, não é verdade? Isso tem importância para chamar atenção para alguns temas, e 2016 foi o ano dos camelídeos, né, e das leguminosas. Na imagem, camelídeos, que são vitais para o transporte aí de mercadorias e mantimentos.
por grupos étnicos como os tuaregues no deserto do Saara. Vamos lá, você aprendeu. Conforme a ONU, o ano de 2016 é dos camelídeos e leguminosas. Ministério da Cultura. O governo Temer tentou a fusão com o Ministério da Educação e recuou. Operação Boca Livre da Polícia Federal. Prisões de empresários responsáveis por fraude na Lei Rouanet. Cinema. Filme Aquários, do diretor Kleber Mendonça. Filme brasileiro de sucesso em público e crítica. Roteiro sobre especulação imobiliária em Recife. O diretor e atores fizeram um ato político condenando o que chamaram de golpe no Brasil no Festival de Cannes, em Paris. O filme Pequeno Segredo, do diretor David Schulman, foi escolhido para ser candidato à indicação ao Oscar de filme estrangeiro em 2017. Spotlight foi o grande vencedor do Oscar 2016 de melhor filme. O tema foi pedofilia na Igreja Católica. O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, filme brasileiro, concorreu ao Oscar de longa de animação em 2016. Na música, o destaque foi Elza Soares, premiada pela PCA com o melhor álbum A Mulher do Fim do Mundo. Agora um exercício. Em 2016, o elenco do filme brasileiro Aquários causou polêmica no Festival de Cannes, uma vez que, vamos lá, apoiou o governo interino de Michel Temer. Não. B, denunciou o impeachment como golpe no Brasil. Correto. C, defendeu um golpe militar no Brasil. Errado. D, apoiou a Operação Lava Jato. Não. E, apoiou a extinção do Ministério da Cultura. Muito menos isso. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Fechamos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 4, as Olimpíadas, Rio de Janeiro 2016. Antes das Olimpíadas, aconteceu a operação da Polícia Federal #, que prendeu suspeitos de planejar terrorismo islâmico no Brasil durante os Jogos. Vamos observar imagens. Na imagem, aí a prisão dos suspeitos, que foi bastante criticada, visto que foram classificados pela mídia como amadores. E o pior, um dos suspeitos, o Valdir Pereira da Rocha, sem provas consistentes e sem julgamento, acabou sendo assassinado numa prisão de Mato Grosso. A operação # foi destacada pelo ministro da Justiça do Brasil, Alexandre de Moraes, PSDB de São Paulo. Ele foi, em São Paulo, o secretário de Segurança Pública. Agora vamos aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O Brasil tornou-se candidato à Olimpíada de 2016 para promover o país como grande potência emergente, tal como fez a China em 2008. O problema é que o período em que a Olimpíada é realizada, 2016, é um período de grave crise econômica e política no Brasil. Observem a imagem. Na primeira imagem, o logotipo Rio 2016 e uma cena da extraordinária cerimônia de abertura dos Jogos, valorizando a cultura indígena no país. Antes dos Jogos aconteceram várias polêmicas, como várias tentativas de apagar a tocha olímpica em protesto contra a Olimpíada em um ambiente de crise política e econômica.
Em Manaus aconteceu a morte da onça Juma, que era mascote dos militares, visto que ela ficou bastante irritada ali durante a passagem da tocha olímpica. Vamos aos aspectos positivos dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Do ponto de vista econômico, foi positivo devido ao crescimento da construção civil em obras de infraestrutura e nas obras do Parque Olímpico e de outras instalações esportivas. O turismo também bombou no Rio de Janeiro, grande atração de turistas estrangeiros, gerando bastante emprego. Outro aspecto positivo é a revitalização urbana, principalmente da zona portuária, com o projeto Porto Maravilha. Esse projeto é bastante interessante, visto que inclusive resultou em 2 novos museus na região, como o Museu Mar e o Museu do Amanhã. Também houve avanço na infraestrutura de transportes do Rio de Janeiro, ou seja, um legado, para a cidade do Rio de Janeiro, com a ampliação do metrô até a Barra da Tijuca e também a implantação do BRT. Diversos atletas brasileiros se destacaram nos Jogos. Vamos observar uma imagem. Ex-Thiago Braz, medalha de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora vamos aos impactos sociais dos Jogos Olímpicos. O primeiro deles, e importante, foi a remoção de mais de 77 mil pessoas devido às obras para os Jogos Olímpicos. E algumas remoções foram violentas, porque os moradores que resistiram a esse processo acabaram sendo reprimidos e removidos à força, como aconteceu na comunidade do Autódromo, na Barra da Tijuca, como você pode observar na foto. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Neste mapa, Rio de Janeiro, dos Jogos da Exclusão. Aí nós temos um pouco do impacto ambiental e social da Olimpíada no Rio de Janeiro. Observe o seguinte, o que está aí em amarelo são remoções de população, em toda parte na cidade. Também temos a implantação dos equipamentos esportivos, várias intervenções urbanas, impactos ambientais, várias violações ao direito do trabalho, devido à exploração de trabalhadores durante os Jogos, e a militarização da cidade, com a presença das Forças Armadas e implantação de diversas UPPs. A variação de cinza mostra o seguinte, nesse período de preparação para os Jogos, mostra a atuação aí da polícia, principalmente em mortes causadas pela polícia na cidade do Rio de Janeiro, principalmente concentradas na zona norte da cidade. Impactos ambientais dos Jogos no Rio de Janeiro. Pois bem, o Rio de Janeiro não conseguiu cumprir as metas de despoluição da Baía da Guanabara e também as metas de despoluição de lagoas existentes na região da Barra da Tijuca e também da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos examinar a próxima imagem. Observem na imagem o absurdo desmatamento de Mata Atlântica, de alta biodiversidade, para a construção de um campo de golfe para as Olimpíadas. É por isso que os atletas estrangeiros estranhavam ratazanas gigantes passeando no campo de golfe. Na verdade, eram capivaras procurando a sua casa. Agora o vexame. Atletas da natação dos Estados Unidos, liderados pelo nadador Ryan Lochte, mentiram sobre um assalto no Rio para encobrir uma noitada com mulheres. Na cerimônia de abertura, um fato geopolítico importante, a primeira delegação de refugiados provenientes de países como Síria, nações africanas, outras nações do Oriente Médio, para denunciar a crise de refugiados no mundo. Na belíssima cerimônia de encerramento dos Jogos, o destaque foi para a Serra da Capivara, no Piauí,
um sítio arqueológico que mostra a presença humana nas Américas há mais de 50 mil anos, com pinturas rupestres. A Serra da Capivara está localizada nos planaltos e chapadas da bacia sedimentar do Paraná. Apresenta rochas sedimentares. A região tem clima semiárido, com intemperismo físico e erosão eólica, e vegetação de caatinga. Vamos para o quadro de medalhas. O Brasil teve a melhor participação da história nos Jogos Olímpicos, porém não atingiu a meta do COB de ficar entre os 10 primeiros colocados. O Brasil ficou na posição 13. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em seguida, o Reino Unido. E em terceiro, China. Quarto, a Rússia. Em quinto, a Alemanha. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro tiveram enorme êxito, sucesso. São muito importantes para a promoção da saúde das pessoas especiais, para a redução do preconceito em relação às pessoas especiais e para a inclusão socioeconômica das pessoas especiais. Vamos dar uma olhadinha no quadro de medalhas. Observem o seguinte. Olha só o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Notem que a posição do Brasil é melhor do que nos Jogos convencionais. O Brasil ficou na 7ª posição. Em primeiro lugar ficou a China, seguido da Rússia, Reino Unido, Ucrânia, Austrália e Estados Unidos. Vamos ao Você Aprendeu. Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, objetivo: projetar o país como potência emergente, porém os Jogos são realizados em período de crise política e econômica. Operação Hashtag da Polícia Federal, anunciada pelo ministro da Justiça Alexandre de Moraes, do PSDB, prisão de suspeitos de planejar terrorismo islâmico durante os Jogos, morte de um dos suspeitos em prisão em Mato Grosso. Aspectos positivos dos Jogos: atração de turistas, construção civil, geração de empregos, revitalização da zona portuária e infraestrutura de transportes, como o BRT e o metrô até a Barra da Tijuca. Aspectos negativos: o não cumprimento de metas ambientais como a despoluição da Baía da Guanabara, desmatamento de Mata Atlântica para fazer campo de golfe, remoção de 77 mil pessoas. O Brasil teve melhor desempenho da história nos Jogos, mas não atingiu a meta de estar entre os 10 com mais medalhas. Delegação de refugiados chama a atenção para a crise de refugiados africanos e do Oriente Médio rumo à Europa. Jogos Paralímpicos, importantes para a inclusão social de pessoas especiais, promoção da saúde e redução do preconceito. O Brasil ficou na 7ª posição. Destaque para a Serra da Capivara, Piauí, sítio arqueológico, na cerimônia de encerramento. Agora nós vamos fazer um exercício a respeito dos Jogos Olímpicos Rio 2016. É possível afirmar que, vamos à alternativa A, a Operação Hashtag prendeu os suspeitos de fazerem atentado terrorista durante os Jogos. Não aconteceu nenhum atentado terrorista durante os Jogos. B, um dos aspectos positivos foi o desmatamento da Mata Atlântica para as obras, mas isso é um aspecto negativo. C, não existia alternativa senão a remoção de população para as obras. Incorreto, existia uma alternativa sim. Vamos a D. Houve redução do número de turistas devido à violência urbana. Não, apesar dos casos pontuais de violência, houve um grande número de turistas no Rio de Janeiro durante os Jogos. Alternativa E, um dos aspectos positivos foi a revitalização da zona portuária. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Com esta aula, finalizamos o nosso curso de atualidades. Nos vemos no próximo ano.